Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Bora Pro Front. E hoje eu tô aqui no Airbnb, que de vez em quando eu comento. Deixa eu vir aqui para mostrar para vocês. Eu quero contar hoje, cara, um pouco da história de como é que começou, de como é que saiu essa ideia. E já que esse canal aqui não é um canal de imóveis, mas nesse canal eu falo sobre um pouco de empreendedorismo, sobre autoconhecimento. Aqui ele tá meio bagunçado porque a gente teve hóspedes, tá? Que já saíram, foi feita a limpeza dos tapetes também para cima, então ele não tá 100%. Então, como eu dizia, nesse canal aqui, a gente fala sobre autoconhecimento, sobre hábitos e um pouco de empreendedorismo também. Então, eu achei válido trazer, mostrar um pouco dos bastidores. E aqui é o quarto. Olha que grandão esse quarto aqui. Banheirinha aqui atrás, tá desligada as luzes. Ah, do teto tá desligado. Abajur, aqueles abajurzinhos ali a gente mesmo fez de taquara. Essas luzes aqui, isso aqui a gente cortou. E isso aqui a gente comprou, só montou. Então teve muita coisa que a gente foi fazendo, comprando aquilo ali, montando. E deixa eu posicionar a câmera. Eu vou contar um pouco dessa história aqui hoje para vocês. E eu acho que pode ajudar sim, não só para quem pensa em ter alguma coisa relacionada aos imóveis, mas pode te inspirar por teus negócios também. Deixa eu posicionar a câmera aqui. Vamos lá. Deixa eu botar num X. Vamos lá. Ajeitar aqui, que nessa série, essa série é no grito, como diz o outro, né? Essa série aqui não tem, sem edição, tá? Vamos lá. Ajeitei a câmera aqui. Tá, deixa eu tomar um golinho de água que eu começo a falar, eu já fico com sede. Ali pelo final, não foi final não, início de 2024, eu comecei a pensar em algumas coisas para fazer além do meu negócio principal da minha loja, porque eu tinha saído da música e comecei a pensar em coisas para fazer. E aí quando a gente começa a pensar em coisas para fazer, em empreender, quando tu começa a entrar nessa vibe de empreender, tudo tu vê negócio e tudo tu quer fazer, tudo. Enfim, naquele ano de 2024, eu comecei várias coisas ao mesmo tempo, me arrependo, tava bem doidinho, bem estabanado. Eu vou contar essa história se eu já não contei em outro capítulo, mas vamos lá. Eu comecei a olhar para essa questão de fazer Airbnb. O pessoal fala muito sobre cabana. Vou fazer uma cabana na serra, aí o cara cobra alto uma diária e ganha não sei quantos mil por mês e tudo mais. Eu comecei a ver sobre isso, estudar sobre isso. Só que eu não tinha capital para comprar um terreno naquele momento, construir. Não tinha como fazer aquilo. A gente até estava estudando a possibilidade também de alugar um AP, fazer algo temático e transformar aquilo no Airbnb. A gente estava muito nessa pilha. Aí, um dia eu conversando com o pessoal, os donos aqui agora vocês vão entender onde eu quero chegar. Conversando com os donos aqui dessa casa, esse espaço aqui antes era um espaço que a dona atendia como terapias, né? Fazendo terapia holística. Então aqui era o hall de entrada, tinha esse espaço, essa sala enorme, que essa casa aqui tem uns 100 metros quadrados. Tinha às vezes encontro de pessoas, mini palestras. Aquele quarto enorme lá não era um quarto, era uma sala de atendimento. Aqui essa cozinha não tinha, era um outro espaço ali que só tinha alguns balcões, algumas coisas assim. Aí eu sabia que no conversar, né, eu sabia que a dona desse espaço aqui, ela estava atendendo mais online e estava tendo poucas pessoas vindo. Enfim, eu já estava estudando essa questão de Airbnb, de alugar, de não sei o que, constrói para alugar, ou faz isso, ou faz aquilo, e aí o cara começa a viajar. Tava muito com essa ideia de Airbnb temático também. E aí eu dei ideia para eles.
que vocês acham, assim, 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 só daí tu não vai ter o espaço para atender, ou se tu quiser, às vezes, porque tem até uma parte aqui que tem escrivania, bem nessa parte aqui, não sei se eu cheguei a mostrar no vídeo. Se tu quiser, tu pode, por exemplo, 2 dias da semana deixar trancado a agenda para tu receber as pessoas no hall, na sala ali do Airbnb, e o resto a gente aluga, vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste. No início não tinha banheira, era mais simples, era diferente. Fizemos o teste então. Primeiro aprendizado aqui desse Airbnb que eu quero passar para vocês, que eu já tinha isso em mente, mas funcionou muito bem, é o que muitas pessoas chamam de MVP, mínimo viável possível. Então vamos lá, essa casa já tinha essa estrutura. Surgiu essa oportunidade. O empreendedor, ele tem essa cabeça, o empreendedor ele não tem só um sonho específico, uma carreira. O empreendedor, ele usa as ferramentas que ele tem e que aparecem para ele construir a vida dele. E aí a gente fez o quê? Se vamos rodar o mínimo viável possível. O que a gente precisa, assim, ó, o mínimo do mínimo para a gente deixar esse espaço aqui bonito, para a gente fazer um teste, tá? Então, cara, vamos ajeitar um pouco a decoração, botar alguns tapetes, o que mais falta? Cara, precisa de um sofá, outros 2 sofás em outro lugar, a cama que tem ali que é mais rústica, a dona tinha 2 camas da casa dela, uma foi ali, essa cozinha aqui era mais simples ainda, qual é o mínimo do mínimo que a gente precisa? Cara, acho que como já tinha a estrutura da casa, tinha banheiro e tal, a lareira não tinha, no início não tinha lareira, não tinha banheira, não tinha ladeirinha pequena, os móveis aqui da cozinha estavam um pouco diferente. No total, compra aqui, faz aquilo ali, as vigas aqui em cima, a gente pintou para ficar da cor das cortinas, aquelas viguinhas ali que estão bege, ela era uma outra cor, não sei se era branco, uma outra cor, a gente pintou para ficar parecido com esse friso do forro, tá? E assim foi indo. No total, acho que deu ali uns 10 mil reais. Cara, vamos pegar uma luzinha aqui, outra ali, o sofá, tudo mais, a geladeirinha que precisa e vamos colocar para rodar. Então, o máximo que poderia acontecer ali, que todo mundo que vai começar um negócio tem muito medo, ainda mais com, a primeira vez que tu tá lucrando, fazendo um negócio assim, tem muito medo de, imagina, pegar um terreno, construir, meter meia milha numa casa e tentar fazer um Airbnb e tal, quanto tempo que volta, fica sempre com muito medo, né? Isso tem que ser visto bem, na verdade, tem que ser bem analisado, mas deixa eu seguir a história aqui. Então, a gente fez esse MVP e colocamos na plataforma. Uma semana, ninguém alugou. Segunda semana, ninguém alugou. Terceira semana, ninguém alugou. O cara tinha passado um mês, não tinha alugado. Eu olhava ali as visitas no site, não estava indo e tal. Fui ali, falei com o pessoal do suporte, não, tá tendo visualização, cara, tá tendo visualização. Posso te garantir que tá tendo visualização. Esse mês deu 1000 visualizações aqui no site. Estranho. Beleza. Foi lá, a gente ajustou um pouco dos valores, começou a ter locações. Então começou a ter locações aos poucos, a gente foi pegando, foi reinvestindo, depois ali de mais de meio ano que a gente viu, entendeu como é que estava funcionando na prática, a gente fez o segundo investimento daí, que foi colocar a banheira, que foi colocar a lareira depois, foi essa mudança desses móveis da cozinha, vai ajusta aqui, ajusta ali, o pátio, a luz lá atrás, agora a gente está fazendo nesse domingo aqui uma lareirinha externa com pedras ali, enfim, mas o ponto aqui é o engraçado. Os donos desse móvel são meus pais. Aí você vai dizer, Jason, mas aí é fácil para você, né? Cara, o ponto que eu quero te dizer, não foi fácil, porque a gente teve que aprender uma coisa do zero, pegar, montar, tudo mais. Só que o aprendizado desse vídeo, esse vídeo aqui não é só sobre Airbnb. Se você quiser que eu faça um vídeo mais detalhado do nosso processo, sobre o que eu acho do mercado, se funciona ainda, se não funciona, se vale a pena, onde vale a pena, onde não vale a pena. Se tu quiser que eu faça um vídeo assim, comenta aqui para talvez eu faça nessa série, tá?
Mas o ponto que eu quero te dizer aqui é que eu consegui identificar algo para empreender que estava próximo de mim. Então essa casa ela tinha sido construída mais tempo atrás. Eu vi, pô, a minha mãe ela tá tendo atendimentos, ela tá tendo pouco atendimento presencial, cara. E os atendimentos poucos presenciais que ela tem, ela pode atender na outra sala dela, na casa, como ela atendia antes. Ela poderia, como ela está atendendo online, ela pode ter o espaço de home office na casa dela, não precisa de um espaço assim tão grande. Ela às vezes não estava fazendo eventos nesse espaço aqui como ela fazia. Então sugeri para eles, eles tinham o espaço e eu tinha a vontade de, cara, de tentar fazer e aprender como fazer e cadastrar, estudar ali como fazer, o que poderia tentar, o que não. Então foi isso. Então, o aprendizado aqui desse vídeo é que nesse exemplo, que foi um acerto, eu consegui identificar algo próximo de mim que eu poderia usar o meu tempo, minha energia, meu esforço para empreender. Eu queria fazer aquilo, mas eu não tinha no momento grana para comprar um terreno, construir do zero e tudo mais. Agora a gente está fazendo uma outra construção, eu digo eu, né? Em outro lugar, que é um estúdio, talvez eu faça também, quero conversar sobre isso. Mas o ponto é que eu consegui identificar, cara, aqui tem uma oportunidade que a gente poderia começar algo e a gente poderia testar com um valor mais baixo. A gente podia rodar um MVP nisso, qual é o mínimo viável possível que a gente precisa para rodar, tá? Se a gente investir esse valor, que daí, seja geladeiras, mouse, tal, qual é o máximo de ruim que pode acontecer? Tá, a gente vai ter uma geladeira para vender e um sofá que a gente vai ter que vender ali, vai recuperar talvez metade, outra metade fica algumas coisas de decoração, outras não. Tá, esse valor, se der errado, se a gente perder esse valor, se não der certo, vai afetar a gente, não? Vida que segue, tudo certo? Tá, deu para seguir, tudo certo. Então, vamos rodar esse MVP. Entenda que como um primeiro empreendimento no ramo, ainda mais aprendendo, não tinha nem noção se nessa região, se nessa cidade iria mesmo o local ou não, porque não é uma cidade turística, saca? Não é uma cidade menor, mas não é uma cidade famosa de turistas. Então a gente não sabia, então a gente estava entrando e estava, cara, um pouco com a cara e com a coragem, só que tem que ser racional. Eu já tinha quebrado minha cara em algumas outras coisas, só que também naquele mesmo período que eu estava começando aqui, eu estava meio que quebrando a cara com outras. Então a gente começou e aí foi e fluiu. Então, cara, a pessoa que empreende, ela começa a analisar. Às vezes tu empreende numa área, por exemplo, a mulher digamos que uma mulher ela faz um manicure, né? Ali surge uma oportunidade de vez em quando ela fazer maquiagem também. Cara, e se ela fizer um cursinho de maquiagem, de vez em quando, aos poucos, ir testando e fazer aquela maquiagem? Só um exemplo muito aleatório, certo? Então, às vezes algumas coisas se apresentam pra gente, só que a gente está fechado, porque a gente tem na nossa cabeça que é só aquela nossa profissão, não, que é só aquele nosso sonho que a gente tem, só aquilo que funciona. Não, mas eu sou formado em tal coisa, eu só quero fazer isso. Então, o cara que empreende, ele vai, e às vezes tem outras pessoas que são afobados, pegam um caminhão de dinheiro, investem em uma coisa que elas não têm conhecimento, elas não botaram, chama isso de botar o pé na água. Cara, eu vou botar o pé na água para ver. Eu estou rodando nesse exato momento o MVP no digital. Então eu estou fazendo conteúdo, estou entregando e estou botando o pé na água. A gente tentou, está com um produto rodando, testando, estou criando o canal, apesar de eu conseguir me comunicar e fazer vídeos, para mim não é tão difícil, manter esse canal ativo com vídeos mais longos não é tão simples assim, é diferente de fazer vídeos curtos no Instagram. Então, nesse momento, estou no processo de botar o pé na água, aqui também nesse canal.
E foi assim no Airbnb. Então, cara, às vezes a pessoa junta um caminhão de dinheiro, coloca numa coisa que ou é o sonho dela, ou ela acha, ou disseram para ela que vai funcionar, vai ali, puf, coloca um caminhão de dinheiro sem ter a experiência na prática ali, e aí dá ruim, e aí ela se decepciona, e depois ela nunca mais quer empreender, ela acha que não funciona. Então, cara, é muito interessante. O segundo ponto, então, é porque é essa questão de que muitas pessoas elas acham que para empreender você precisa começar com um caminhão de dinheiro. Não, eu diria ao contrário. Eu diria que você precisa, se é seu primeiro empreendimento, se você está querendo fazer uma segunda renda na sua vida, você começa com o conhecimento, com o seu tempo. E se é para tirar dinheiro do seu bolso, você só tira do seu bolso o que você consegue, o que não vai te fazer falta para sua família, o que não vai te deixar ansioso quando for dormir à noite. Então, cara, isso é muito interessante. Eu falo muito do exemplo do Flávio Augusto, cara muito fera, construiu algo que não tem como refutar, algo muito grande, só que tem um ponto na carreira do Flávio Augusto que eu não vejo muitas pessoas falarem, mas que eu acho muito interessante. Ele fala muito que, né, o cara sai do emprego, não sei o quê, e monta um negócio, tal, tem que arriscar, o empreendedor isso, o empreendedor aquilo. Que ele saiu do negócio, fez um empréstimo, e aí ele abriu a escola dele, muito massa. Eu li, quando eu estava começando a empreender, eu li os 3 livros da Geração de Valor. Muito bom, tá? Muito bom, indico. Só que tem um ponto. Segundo a história que eu vi dele, ele trabalhou alguns anos em uma escola de inglês como vendedor, depois subiu de cargo, evoluiu. Ele estava no meio do negócio, ele entendia aquilo. Então, quando ele foi abrir a escola dele, não foi um cara abrindo uma franquia do zero num ramo que ele não entendia. Ele estava no meio do barulho, ele estava no meio do jogo, entendeu? Então, ele começou ali, trabalhava para alguém no ramo, ele entendia, ele sabia vender, ele sabia sobre... E aí sim, ele fez o lance de arriscar no negócio dele lá, investir no negócio próprio, mas antes ele estava no barulho, ele estava no esquema. Então, se tu vai entrar em algo que para ti é novo, vai aos poucos botando o pé na água, vai de boa, tá? Esse foi mais um episódio da série Bora Pro Front. Aqui a gente fala sobre coisas na prática, cara, sobre coisas que eu vou aprendendo, eu vou executando, histórias, eu quero fazer você conseguir evoluir os meus treinamentos também. Então aqui embaixo no link, aqui embaixo do YouTube, as redes sociais, também se você quiser acompanhar no Instagram tá aqui embaixo. Aqui é um canal para quem, cara, vive a coisa na prática, para quem gosta de autoconhecimento, disciplina, hábitos. Então, esse canal é para isso. Esse canal aqui não é pra gente ficar só viajando na maionese. Esse canal aqui é para quem vai pro front, irmão. O próprio nome, front, sabe o que é o front de batalha? O front é a linha de frente, é quem vai, quem executa. Se você quer um dia ser um general, todo general, pelo que eu sei, o pouco que eu sei do exército, não serviu o exército, tá? Mas todo general, ou seja lá o que for, ele começou como milico, né? O milico é o soldadinho que vai lá pro front. Então você precisa ir pro front. Esse canal aqui é para isso, é para quem vai para a linha de frente, arregaça as mangas, coloca a mão na massa e faz, beleza? Até o próximo episódio.